Por que Ló foi poupado quando cidades inteiras foram apagadas da face da terra? Por que, em meio a tanta corrupção, violência e perversão, a Bíblia aponta apenas um homem como justo? O que havia na vida de Ló que fez Deus agir antes do juízo? Essa não é apenas uma história antiga, é um alerta que atravessa séculos. Antes de continuar, se inscreva no canal e curta este vídeo. Assim você nos ajuda a continuar produzindo histórias bíblicas profundas, documentadas e reveladoras como esta. A Bíblia relata que houve um tempo em que Sodoma e Gomorra prosperavam como poucas cidades. O texto bíblico descreve terras férteis, riqueza abundante, uma aparência de sucesso. Mas também relata algo inquietante. O pecado daquelas cidades era tão grave que seu clamor subiu aos céus. A corrupção não era escondida, era pública, aceita, normalizada. E é nesse cenário que surge Ló. A Bíblia relata que Ló era sobrinho de Abraão e caminhou com ele por muito tempo. Mas em certo momento, Ló fez uma escolha. Ele decidiu viver perto de Sodoma. A princípio, parecia uma decisão estratégica, boa para os negócios, boa para o futuro. Mas o que parecia prosperidade era, na verdade, um teste silencioso. A Bíblia descreve Ló como um homem justo que afligia sua alma todos os dias ao ver a conduta daqueles que viviam ao seu redor. Ele não se misturava, mas também não se afastava. Ló vivia cercado pelo pecado, sem se entregar completamente, mas exposto constantemente, até que o juízo se aproximou. A Bíblia relata que 2 anjos foram enviados a Sodoma no final do dia. Eles chegaram como homens comuns, sem glória, sem sinais visíveis. Mas Ló percebeu algo diferente. O texto bíblico diz que ele insistiu para que entrassem em sua casa. Não foi apenas hospitalidade, foi discernimento espiritual. Naquela mesma noite, a cidade revelou seu verdadeiro estado. A Bíblia relata que os homens de Sodoma cercaram a casa, exigindo aquilo que Deus havia condenado. O pecado não tinha limites, nem vergonha, nem temor. Foi então que os anjos se revelaram e a sentença foi declarada. A Bíblia afirma que Sodoma e Gomorra seriam destruídas porque sua maldade havia chegado ao limite. Mesmo assim, Deus demonstrou misericórdia. Ló recebeu uma ordem clara. Fuja, leve sua família, não olhe para trás, não pare. Era uma chance e também um teste final de obediência. A Bíblia relata que Ló tentou alertar seus familiares, mas ninguém acreditou. O aviso parecia exagerado, o juízo parecia distante. Sempre parece, até o dia em que chega. Quando amanheceu, os anjos precisaram apressá-lo. O texto bíblico diz que o Senhor foi misericordioso com Ló e o tirou dali pelas mãos, porque até o justo hesita quando precisa abandonar tudo. Então, aconteceu. A Bíblia relata que fogo e enxofre caíram do céu. As cidades foram completamente destruídas, nada permaneceu de pé. Enquanto fugiam, uma escolha mudou tudo. A mulher de Ló olhou para trás. O texto bíblico não descreve apenas um olhar físico, mas um coração dividido. Ela se apegou ao que Deus estava destruindo. E naquele instante, a Bíblia relata que ela se tornou uma estátua de sal, um símbolo eterno de advertência. Ló sobreviveu, mas não saiu ileso. Ele perdeu sua casa, perdeu sua esposa, perdeu sua antiga vida. Foi salvo, mas marcado. Porque a salvação livra da morte, mas não apaga todas as consequências. Séculos se passaram, e até hoje essa história continua sendo estudada. Documentários, pesquisadores e arqueólogos afirmam que a região próxima ao Mar Morto apresenta sinais de destruição súbita e intensa. Alguns estudiosos apontam camadas de asma, outros falam de calor extremo, eventos que ainda hoje levantam perguntas. A Bíblia não tenta provar nada pela ciência, mas o fato de que milhares de anos depois o mundo ainda investiga Sodoma e Gomorra mostra o impacto dessa história. Então, Jesus fez questão de relembrá-la.
O Evangelho relata que ele disse: assim como foi nos dias de Ló, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. As pessoas comiam, bebiam, viviam normalmente, até que o juízo veio, sem aviso final. Então, a história de Ló não é apenas sobre destruição, é sobre escolhas, sobre limites, sobre até onde alguém consegue permanecer fiel vivendo cercado pelo pecado. E agora, a pergunta não é sobre Sodoma, é sobre você. Se o aviso fosse hoje, você o ouviria? Ou chamaria de exagero até ser tarde demais?